A pandemia tem trazido para nós uma reflexão importante, difícil, dolorosa, mas fundamental sob o ponto de vista filosófico, que é a discussão sobre a nossa, ou a reflexão sobre a nossa finitude. Nós sistematicamente negamos, ignoramos, vivemos como se fôssemos eternos. Então deixamos para amanhã uma ligação que a gente poderia fazer hoje, deixamos para lá uma declaração de amor, saímos de casa sem nos despedir de modo realmente afetivo daqueles que a gente ama, porque fazemos contas parceladas em muitas vezes, porque a gente acha que a gente vai estar vivo para pagar essas contas, vai estar vivo para se declarar, vai estar vivo para se reconciliar. Entretanto, é possível que nós não estejamos, porque a marca da nossa humanidade é exatamente a nossa finitude. E o coronavírus tem feito com que a gente se depare com essa discussão, com a morte, com o fim. E essa marca da finitude, ela aparece em vários momentos, né? Quando a gente se aposenta, e por isso às vezes é tão doloroso se aposentar, porque a aposentadoria marca o fim da vida útil profissional. Quando a gente faz aniversário, especialmente décadas, quando os primeiros brancos aparecem no cabelo, também um marcador da nossa finitude, as primeiras marcas de expressão, a menopausa nas mulheres, a andropausa nos homens, todos marcadores difíceis porque são marcadores que indicam que nós caminhamos para o fim. Mas são marcadores muito específicos, são aniversários, a menopausa, a andropausa, o cabelo branco. E aí a gente vai de alguma forma desviando disso. A gente pinta o cabelo, a gente se envolve com outras tarefas ao se aposentar, a gente toma alguns medicamentos para não sentir os efeitos da menopausa e a gente segue vivendo como se a gente não fosse morrer. E o Covid e os tantos mortos nos obrigam, nos exigem que a gente possa refletir e que a gente reflita todo dia sobre o cuidado com a gente e o cuidado com o outro. E esse cuidado é um cuidado que sempre foi tematizado na história da filosofia e que é fundamental, porque nós sabemos que nós não temos como cuidar do outro se a gente antes não cuida da gente. Isso é um pressuposto. E como é que eu posso cuidar de mim? Que exercícios eu posso fazer? No meio de uma pandemia, será que de alguma forma eu posso aproveitar essa reflexão sobre o fim, esse tempo sem trabalhar, para pensar sobre questões fundamentais da minha existência e, inclusive, para me permitir praticar alguns exercícios e fazer algumas coisas que possam permitir que eu me conheça melhor, ao me conhecer melhor, cuide de mim e, ao cuidar de mim, possa cuidar dos outros? Essa é uma questão que é importante da gente se colocar. A questão do cuidado, ela é uma questão muito cara para essa tradição ocidental. Entretanto, nós temos que estar atentos, porque muitas vezes a questão do cuidado, ela foi tratada de outro modo. O que eu quero dizer é o seguinte, cuidar da minha conta, como tem bancos que vão prometer que vão cuidar de mim, não é o cuidado de si que a filosofia vai promover, né? Cuidar do meu cabelo ao pintar não é cuidar de mim. Usar um creme para me sentir melhor porque eu estou envelhecendo e quero apagar as marcas do tempo também não é cuidar de mim. Quando a gente fala em cuidar da gente, a gente está pensando num tipo de cuidado que se converte em exercícios da alma, num tipo de cuidado que permitem com que eu me torne uma pessoa melhor. E que, ao me tornar uma pessoa melhor, eu mudo o meu contexto. Eu também melhoro aqueles que estão comigo. Eu também colaboro para a criação de uma sociedade mais justa.
Então, quando eu falo de cuidado de si, para que depois eu possa cuidar dos outros, eu estou pensando, a partir da tradição filosófica ocidental, no cuidado da alma, que nada mais são do que exercícios espirituais. E que nesse momento pode ser fazer uma leitura, nesse momento pode ser fazer uma meditação, nesse momento pode ser ainda me exercitar, desde que esse exercício me permita olhar para esse corpo e pensar sobre as minhas habilidades e cuidar daquilo que eu sou. Pode ser, se eu não gosto de ler, de meditar, que eu tenha uma horta na minha casa e possa cuidar das minhas verduras, e ao mexer na terra e cuidar da minha verdura, eu tenho esse tempo para elaborar questões importantes. Pode ser para quem gosta pintar, desenhar, mas exercícios que permitem com que esse tempo de pandemia seja um tempo de elaboração sobre nós. É isso que a filosofia vai propor e é isso que eu desejaria que todos nós conseguíssemos fazer em tempo de pandemia. Cuidar da gente para que no futuro a gente possa cuidar dos outros e sair disso tudo muito melhor do que a gente entrou.